Bom, gente, então, boa tarde para todos vocês. Hoje, dia 12 de setembro, né? 12 de setembro? Não, 12 de novembro, acabei me confundindo aí, de 2020, quinta-feira, uma tarde nublosa aqui em Assis, uma tarde nublada, chuvosa aqui em Assis, não sei como é que tá aí em Marília, né? Estamos aqui iniciando mais uma das nossas aulas, né? Dando continuidade aí aos capítulos, né? Da frente 2 da nossa apostila, caderno 7, né? Na aula de hoje estaremos trabalhando aí o capítulo que tem como título Organismos Internacionais e a Participação do Brasil. Bom, quando nós estamos falando, né, de geopolítica, organismos internacionais, supranacionais, organismos nacionais, muitas vezes surgem dúvidas, né, em relação aos conceitos básicos. Então, é exatamente por este motivo que nestes dois primeiros slides desse capítulo, eu trouxe aqui alguns tópicos em que estarei apresentando o significado dos conceitos chaves, né? Esse primeiro aqui, com 3 tópicos, né? O que é política? O que é um partido político? E o que é geopolítica, né? Então, pessoal, quando nós estamos falando em política, né, a palavra política, nós estamos falando de uma prática, nós estamos falando de um comportamento, né, que é intrínseco, que é inerente, que é exclusivo ao ser humano, certo? Então, um ato político é um ato essencialmente antrópico e um ato que se dá exclusivamente a partir do exercício da razão, certo? Considerando, então, que a razão é uma condição exclusiva ao homem, logo, política também é uma condição exclusiva ao homem. Mas, diante disso, o que nós podemos chamar por política, né? Política pode ser entendido, então, como um conjunto de práticas, um conjunto de procedimentos que juntos vão reger, vão contribuir, certo? Ao exercício da vida coletiva, certo? Então, quando nós estamos fazendo, né, alusões a atos políticos, nós estamos fazendo, então, referências a atos, a ações que remetem a interesses da vida coletiva, certo? Mas também que acabam refletindo, que acabam repercutindo, né, na vida individual. Então, política, eu posso dizer que nós a fazemos da hora que acordamos à hora que vamos dormir, né? A partir do momento em que eu começo o meu dia escolhendo se eu vou tomar banho ou não, que roupa eu vou pôr para ir trabalhar, ou no caso de vocês, que roupa que vocês vão colocar para ir estudar, né? A política, ela é praticada, ela é executada a partir do momento em que eu posso e que eu passo a preferenciar quais locais eu quero frequentar, quais locais eu não quero frequentar, com quais pessoas eu quero me relacionar, com quais pessoas eu não quero me relacionar, né? Então, eu quero que vocês percebam que política está diretamente ligado à escolha, né? Agora, existem algumas pessoas que defendem a frase, né, que diz o seguinte, né, abro aspas, política é algo que não se discute, fecha aspas. Eu digo que esse é um dos entendimentos mais equivocados, né, que podem ser construídos. E por quê? Porque a partir do momento em que nós nos abdicamos das nossas escolhas, né, que nós abrimos mão do direito às nossas escolhas, nós estamos transferindo ao outro o direito de escolher por nós. Então, depois, não venham reclamar das escolhas, né, que foram feitas a partir das nossas abdicações,
né? Ou seja, a partir do momento em que nós abrimos mão do nosso direito de escolha, do nosso direito de participação, né? Então, nós podemos dizer que política não só é algo que deve ser discutido, que se discute, mas é algo que deve ser discutido, né? Porque quando nós estamos falando, então, de atos políticos, estamos falando das medidas que envolvem a vida individual, como também a vida em coletiva, dentro dos contextos sociais em que cada um de nós estamos inseridos, certo? Agora, partido político é uma outra coisa. Podemos dizer que os partidos políticos, eles surgem, eles emergem, certo? Dos chamados atos/grupos políticos, tá? Então, o que é um partido político? Partido político nada mais é que uma entidade jurídica, certo? Composta por um coletivo de indivíduos que comungam elementos de similaridade, né? Similaridades, sobretudo, ideológicas, né? Em relação ao que se executam, em relação ao que se pensam, em relação ao que apresentam por objetivos e assim por diante. Então, muitas vezes, crianças, podem ser que não vale a pena, pode ser que você opte, bom, eu não quero discutir um partido político, mas um ato político, um fato, um evento, um acontecimento, né, ao qual suas consequências, seus desdobramentos interferem diretamente no meu dia a dia, né, com certeza, não só posso, mas, sobretudo, eu ouso a dizer, devo me posicionar. Lembrando, né, que uma discussão/debate político não é um exercício de confronto de ideias, no que diz respeito a imposições de ideias. Não. Uma discussão, um debate político é um exercício de apresentação de ideias, de entendimentos, de pontos de vista sobre algo em comum, sobre um elemento comum. Sendo que estas ideias, pontos de vista, podem ser convergentes ou podem ser divergentes, né? Uma discussão, um debate, não é exercício de convencimento, tá? E um outro ponto, já permeando tudo isso que já foi falado, que já foi debatido até agora, né, é estarmos falando a questão da democracia. Numa lógica democrática simples, a maioria vence, certo? Entretanto, a vitória da maioria nunca pode ser acompanhada do silenciar/do aniquilar da chamada minoria, entre aspas, vencida ou, entre aspas, derrotada, tá? Quando nós estamos falando do exercício da vida democrática, certo? Nós estamos falando de um conjunto de práticas, dentre elas políticas, que visam possibilitar com que todos os integrantes de uma sociedade, cada um dentro da esfera ao qual está inserido, venha a poder falar, expressar, agir, manifestar, certo? E é exatamente nesse contexto é que vem o termo geopolítica, né? O que é geopolítica? Um termo tão usado, né? Um termo tão empregado, né? no cotidiano das relações internacionais, né? Mas que também deve ser lembrado que ele faz parte das relações nacionais, né? Então, quando nós falamos geopolítica, nós estamos nos referindo a quê? A um conjunto de relações, ao conjunto de costuras, ao conjunto de práticas, certo? Em que estados nacionais,
órgãos públicos, órgãos privados, pessoas, né, estabelecem no cotidiano, no que diz respeito às relações e ao alcance de objetivos, né? Então, por um exemplo, quando um país, né, quando nós estamos atravessando nesse momento, não dá para não citar, né, o momento da pandemia, né, por conta aí do novo coronavírus. Cada país estabeleceu o quê? Um conjunto de estratégias internas, por um exemplo de prevenção, estratégias de combate, estratégias de desenvolvimento de vacina, busca por vacinas, né? Então, nós estamos falando do quê? Da sua geopolítica, né? Então, a geopolítica de um país vai compreender, na verdade, o quê? O conjunto das relações, das estratégias desenvolvidas interna e externamente, certo? E aí é importante lembrarmos o quê, né? O que são organismos / entidades nacionais, internacionais e supranacionais. Então vamos lá. Organismos ou entidades nacionais consiste em um conjunto de entidades jurídicas, certo? Que atuam dentro do âmbito dos limites da fronteira nacional, certo? Estes organismos, essas entidades nacionais, elas podem ser, né, de cunho público, podem ser de cunho privado ou podem compreender, né, entidades de associações. Podemos citar, por exemplo, né, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. É um exemplo de uma entidade, é um exemplo de um organismo nacional classista, né? Ou seja, que atua no que diz respeito aos interesses da classe jurídica, né? Um outro exemplo de entidade nacional, o CRM, né, os Conselhos Regionais de Medicina, e assim por diante, né? Um exemplo de uma entidade, de um organismo público, estatal, né? Podemos destacar, por um exemplo, uma secretaria, um ministério, certo? Agora, quando nós falamos em organismos, quando nós falamos em entidades internacionais, nós estamos falando, né, dessas estruturas jurídicas que atuam em 2 ou mais países, certo? Sendo que estas entidades nacionais, internacionais, melhor dizendo, elas podem estar ou não submetidas a uma determinada relação de poder, a uma determinada relação de governo ou de governança, tá? Agora, quando esta entidade não está subordinada, não está vinculada a nenhuma entidade de governança, certo? É o que nós chamamos de entidades supranacionais, né? Como, por um exemplo, Médicos Sem Fronteiras, ONU, Conselho de Segurança Nuclear e outros organismos, né, que vamos estar trabalhando ao longo desta aula. Um exemplo de um organismo internacional que não é supranacional, o FMI, Fundo Monetário Internacional. Certo? Bom, então, quais são os principais organismos internacionais e supranacionais, né, existentes dentro do nosso contexto histórico, né, espacial ou temporal espacial, né? Então vamos lá então, que esse na verdade é o objetivo, né, são os pontos principais desta aula. Então, a primeira aqui que nós vamos falar é sobre a ONU, né? Organização das Nações Unidas.
entidade internacional supranacional que foi estruturada no final da Segunda Guerra Mundial com o objetivo de substituir a Liga das Nações, certo? Que, por não conseguir manter a sua principal finalidade, que era o estabelecimento da paz global, ela acabou sendo substituída, certo? Por esta entidade chamada ONU, tá? A ONU, ela se estrutura em diferentes frentes, em diferentes organismos. Quais são elas? Então, nós temos a Assembleia Geral, que é o nome dado às reuniões anuais que são realizadas, certo? Na sede dela, em Nova York, nos Estados Unidos, tá? Em que os membros realizam ali discursos, tá? Em relação às pautas que foram ou que estão sendo trabalhadas, tá? Depois, nós temos a Unesco, cuja finalidade é estar atuando na preservação do patrimônio histórico cultural. Depois, nós temos a FAO, que é o braço da ONU voltado às questões de estudo para verificação da oferta e da demanda por alimentos no mundo, de forma a haver equilíbrio e, sobretudo, no que diz respeito a estar combatendo as condições que levem às epidemias de fome e de subnutrição, certo? Depois nós temos a Unicef, que é o braço da ONU que atua na manutenção / preservação / conquistas dos direitos da criança e do adolescente, quanto à exploração do trabalho, quanto às questões das campanhas de vacinação, por um exemplo. Aí nós temos o Conselho de Segurança, né, órgão deliberativo em que são debatidas questões de interesse militar, né? Ou seja, quando um país está em atrito com outro, ou quando um país está enfrentando uma guerra civil, é exatamente o Conselho de Segurança da ONU que vai chancelar ou não uma intervenção internacional, e se houver esta intervenção internacional, quem vai conduzir, com qual intensidade, com qual objetivo e assim por diante, né? Lembrando que o Conselho de Segurança, ele é composto por membros permanentes e por membros rotativos que a cada 2 anos são substituídos, tá? Aí nós temos o Conselho Econômico Social, né, que tem por finalidade, que tem por essência, estar debatendo assuntos, né, no que diz respeito aos interesses econômicos, à política econômica global, qual vai ser o crescimento, se vai ter encolhimento, áreas com maior crescimento, áreas com menor crescimento, o que pode se fazer para promover maior crescimento econômico e também para debater temáticas de interesse social. Aí nós temos, né, a Organização Mundial da Saúde, entidade esta, né, que vem tendo aí grande notoriedade no contexto atual, né, no contexto contemporâneo, porque é exatamente o braço da Organização das Nações Unidas que vai deliberar, que vai atuar, né, no enfrentamento de situações que representem ameaça à saúde / a integridade biológica da espécie humana, tá? E é exatamente nesse contexto é que a Organização Mundial da Saúde é a entidade supranacional, né, que vem atuando na coordenação global, como também nos estudos, né, em estudos para o desenvolvimento de vacinas. E, por último, o Tribunal Internacional de Justiça, que é uma corte jurídica
regida por normas do direito internacional, que tem por finalidade, né, a execução, o julgamento, a deliberação e a execução de sentenças contra estados ou pessoas que praticaram, né, ações que vieram a violar os direitos humanos. Bom, apesar da sua função extremamente nobre, né, há algum tempo a ONU vem sendo bastante criticada internacionalmente, justamente por fatores como, primeiro, né, não mais estar conseguindo estabelecer a paz mundial, face, sobretudo, aos vários conflitos regionais, né, que eclodem ao redor do mundo. Primeiro ponto. Segundo ponto, muitas vezes pela tendenciosidade / conivência da ONU em relação a ações de alguns membros. E aqui nós podemos citar, sem medo algum de errar, né, a invasão dos Estados Unidos em conjunto da Inglaterra ao Iraque em 2003. Ato este que foi feito sem o aval do Conselho de Segurança da ONU, né, e que para os Estados Unidos e para a Inglaterra não representou absolutamente nada, tá? Em termos de consequências, tá? Mas, em contrapartida, o governo iraniano, né, por conta de seu programa nuclear, recebe aí diversos tipos de sanções. Sanções militares, sanções econômicas, postas exatamente por quem? Pelo Conselho de Segurança e pelo Conselho Econômico. Então, por conta desta tendenciosidade da ONU, sobretudo pró-Estados Unidos, é que ela acaba sendo, né, ou vem sendo, melhor dizendo, nos últimos anos, eu diria aí quase que nas últimas 2 décadas, né, com uma crescente crítica por conta disso. Agora, é importante lembrar que os Estados Unidos são os maiores financiadores das ações promovidas pela ONU, né? E tivemos agora um episódio em que os Estados Unidos declararam que iriam encerrar, que iriam suspender, melhor dizendo, a sua doação, o seu repasse anual à OMS. Tão somente porque a geopolítica dos Estados Unidos, porque eu trabalhei esses termos com vocês, no atual presidente, no que diz respeito ao entendimento e ao enfrentamento da pandemia atual, do novo coronavírus, divergir do posicionamento, do entendimento da Organização Mundial da Saúde e da maioria dos países. Então, uma decisão política interna interferiu numa relação geopolítica entre um Estado, no caso, os Estados Unidos, e uma entidade supranacional, no caso, a ONU, certo? Depois, nós temos a Organização Mundial do Comércio, OMC, e a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Vamos lá, a OMC também é uma entidade supranacional, certo? Cuja finalidade é estar agindo, certo? É estar atuando na regulação e no equilíbrio de forças no comércio internacional, certo? Como também ele é um fórum de julgamento quando países se sentem prejudicados, certo? Por práticas de outros países no comércio internacional, certo? Aqui nós vamos citar alguns casos que envolvem o Brasil, que é o que pode geralmente ser cobrado de vocês em vestibulares, né? Quando o governo brasileiro recorreu à OMC
contra o governo canadense. Qual o argumento? Que a Embraer, né, empresa, eu não diria mais brasileira, eu diria empresa situada no Brasil, porque ela não é mais uma empresa brasileira, né? Ela é uma empresa de capital aberto, uma empresa privada de capital aberto. Foi outrora estatal, mas hoje uma empresa privada, né? Se sentiu prejudicada pelas práticas protecionistas de subsídios que o governo canadense, certo, concedia à companhia, à fabricante de aeronaves daquele país, a Bombardier, certo? Que é no segmento aí de jatos executivos e jatos de aviação regional, a grande concorrente aí da Embraer, tá? Então essa foi uma reclamação feita. Outra reclamação que constantemente o Brasil faz é no que diz respeito aos protecionismos e aos subsídios que Estados Unidos e União Europeia praticam, né, em favor de seus produtores, que acabam trazendo perda de competitividade do produtor brasileiro em estar colocando nesses mercados produtos como carne bovina, carne suína, carne de aves, grãos, açúcar e suco de laranja, tá? E mais recentemente, tá? E aí não é difícil de entender o porquê do silêncio, mas tivemos uma outra, né, violação de acordo. Brasil e Estados Unidos têm, na verdade, um acordo que estabelece um limite de importação de etanol do milho que os Estados Unidos produzem no nosso território, como que se precisássemos importar etanol. Mas tudo bem, tá? Há uma tarifa zerada. A partir da superação desta cota, tá? O etanol estadunidense, para entrar em território brasileiro, faria o quê? Teria que pagar uma taxa, um tributo de importação. Bom, por razões aos quais vocês sabem, né, o presidente dos Estados Unidos disse e pressionou o governo brasileiro a estabelecer até o final deste ano as importações sem tributos, independente do volume já ter sido superado, certo? E aí, em contrapartida, o governo brasileiro, né, tentou negociar que alguns produtos primários brasileiros entrassem nos Estados Unidos sem tributação ou com uma tributação menor, com uma forma de equilibrar, dentre eles o açúcar. Bom, o que aconteceu? O que aconteceu? Exatamente o que vocês devem estar pensando. Nada. O etanol estadunidense continuou entrando no Brasil e produtos brasileiros, além de não terem sido aliviados quanto à taxação, ainda tivemos uma sobretaxa em relação a produtos siderúrgicos brasileiros. Dentre eles, né, lâminas de alumínio e placas de ferro, tá? Bom, é óbvio que o Brasil não recorreu ao OMC, né? O chefe de Estado brasileiro, né? O chefe de Estado, o chefe de governo, que na nossa estrutura política é representada na mesma pessoa, a figura do presidente, não fez nada. Bom, aí depois nós temos a OCDE, né? Que nada mais que um organismo em que os países, né, chamados, entre aspas, Clube dos Ricos, participam. Organização, Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? O país, para participar da OCDE, ele tem que ser convidado e aceito pelos membros e anualmente pagar uma taxa, né? Aí vocês podem me perguntar, poxa, e o que isso traz de retorno efetivo para o país? Nada.
digamos que tão somente, né, coloca o país dentro de um outro circuito de relações, mas efetivamente não traz absolutamente nada, né? Na América Latina participam Chile e o México, tá? Estados Unidos, praticamente toda a União Europeia, Turquia, Japão, tá? Bom, depois nós temos a Interpol, né? A Interpol é também chamada de Polícia Internacional, né? Que atua principalmente como uma força de apoio a pessoas que sejam procuradas por 2 ou mais países e estejam fugidas, ou pessoas que sejam procuradas dentro de um determinado país, mas que esteja foragida, né? Então, a Interpol ela vai atuar principalmente, né, em investigações, em buscas de pessoas ligadas ao crime organizado, tráfico de armas, tráfico de drogas, estruturas de corrupção, biopirataria, certo? O Tratado da Antártida, né, é um acordo supranacional, certo? Que foi assinado no final dos anos 50, mas que passou a ser vigorado, né, logo no início dos anos 60, tá? Qual é a essência deste acordo? É estar estabelecendo os parâmetros, tá? É estar estabelecendo os parâmetros, tá? De uso barra ocupação barra permanência do território e dos recursos da Antártida, certo? E, dentre os vários acordos, eu destaco alguns. Não vou me aprofundar muito, porque vocês vão ver a Antártida com o Ronaldo nas próximas aulas dele, tá? Mas trazendo aqui alguns pontos. Primeiro, né, a proibição de ocupação permanência, a proibição do extrativismo mineral, certo? A proibição do desenvolvimento de quaisquer práticas que não sejam voltadas a interesses coletivos humanos e não a interesses econômicos. Então, pesquisas somente aquelas para fins pacíficos e de interesse à saúde humana, não podendo ter nenhum tipo, né, de pesquisa, de teste ou de exploração que venha a atender interesses unilaterais e ou que venham trazer desdobramentos, né, adversos a outros países, certo? E de um rol muito restrito de países, né, o Brasil figura entre aqueles que mantêm aí uma base permanente de estudos na Antártida, certo? Bom, depois nós temos a Agência Internacional de Energia Atômica, né, que, como o próprio nome diz, vai atuar onde? No setor nuclear, tá? Mas não no desenvolvimento de tecnologias bélicas ou energéticas, mas sim como um órgão fiscalizador, né, de programas nucleares ao redor do mundo, certo? E o objetivo desta organização é verificar se os países estão desenvolvendo, ou melhor, os países que desenvolvem programas nucleares estão fazendo para fins pacíficos ou para fins militares. Quando eu falo fins pacíficos, entenda a geração de energia elétrica, e quando eu falo para fins militares, né, entendam aí o desenvolvimento de armas atômicas. E a Agência Internacional de Energia Atômica, pensando aí em termos de vestibular, pode ser citada principalmente, né, não é que ocorra só nesse país, mas principalmente quando nós falamos das várias negociações, né, que envolvem o governo iraniano e o seu polêmico programa nuclear, como também ao governo norte-coreano, né? Então, os países, no âmbito político, fazem os acordos e a agência internacional
de Energia Atômica vai ser a entidade que vai estar o quê? Fiscalizando, né? Se os parâmetros estabelecidos desses acordos estão ou não sendo cumpridos, certo? E nesse contexto, eu quero chamar também a atenção de vocês quando vocês lerem em algum jornal ou assistirem em algum jornal, né, a expressão que membros do Conselho de Segurança Nuclear não puderam entrar ou tiveram acessos restritos a determinada estrutura. Quem são essas pessoas? Os membros da Agência Internacional de Energia Atômica, certo? E aí nós temos a ALAD, que é a Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração, que neste ano completa, né, 40 anos, tá? Como a própria imagem aí já nos apresenta, né? Fiz questão de destacar aí esta data, 40 anos, porque toda vez que nós temos, né, entidades com celebrações de anos fechados, né, sei lá, por exemplo, meio século, 10 anos, 20 anos, 30 anos, um século, uma década, enfim, né, datas dessa natureza, esses temas acabam caindo aí ou tendo uma certa probabilidade de serem cobrados em vestibular. E ela, na verdade, acaba sendo aí uma entidade cuja finalidade é estar debatendo, discutindo políticas para a promoção, como o próprio nome já diz, do desenvolvimento e da integração entre os países latino-americanos, né? Sendo que na ALAD as decisões elas são multilaterais e não bilaterais. Então, as decisões deliberadas são aquelas válidas para todos os membros e não um membro fazendo acordo com outro tão somente, tá? Podemos destacar aqui, né, trocas culturais, trocas econômicas, trocas tecnológicas, acordos de flexibilização de mobilidade, né? Mas vale a pena estarmos destacando também. É uma entidade aí de pouca, como que eu posso dizer, influência mesmo dentro aí da dinâmica geopolítica da América Latina. Que é um lugarzinho delicado, riquíssimo quanto à cultura, às identidades e tudo mais. Mas no aspecto político, complicada essa nossa América Latina, hein? Complicada essa nossa América Latina. Resultado, né, de um contexto histórico colonial bastante complicado, não é nenhuma novidade, eu diria, né, vou usar entre aspas, a herança maldita da nossa colonização de exploração, né, e também um conjunto de sucessões, né, de estados com estruturas políticas governamentais corruptas, muitas vezes, né, democracias frágeis. Então, ora, acorda-se uma condição e depois já se desacorda esta condição, e assim permanentemente, né? Vamos tendo essas alternâncias. A OEA, Organização dos Estados Americanos, uma organização supranacional com a finalidade de debater assuntos políticos. Não é bloco econômico, tá? Não digam nunca que a OEA é a, entre aspas, União Europeia do continente americano. Não tem nada a ver, tá? A OEA, Organização dos Estados Americanos, tá? É uma entidade, certo? Que periodicamente se reúne para debater assuntos de interesse político, envolvendo questões internas em cada país, como também possíveis relações de divergências, né, entre os países. Então, podemos destacar que a OEA periodicamente se reúne para debater questões que envolvem a Bolívia, questões que envolvem a Venezuela, questões que envolvem Cuba, questões que envolvem México. Mas eu não vi a OEA até agora se posicionar em absolutamente nada em relação
ao processo eleitoral dos Estados Unidos neste ano. Só aquela cutucadinha de leve, sabe? Ó, tipo, aquele tapinha na orelha, aquele totozinho, tipo, ó, tô de olho, hein? Estamos de olho no que está acontecendo, né? E é importante destacar que Cuba não faz parte da OEA. Apesar de ser um Estado americano, Cuba não faz parte da OEA, né? Decisão essa que foi imposta pelos Estados Unidos como consequência do embargo econômico promovido pelos Estados Unidos como reflexo dos eventos, né, chamados de Revolução Cubana, tá? Então já fica aí mais uma vez claro, gente, que todo e qualquer organismo, seja ele nacional ou internacional, supranacional ou não, tá? Ele é conduzido por pessoas. E as pessoas, elas são sempre tendenciosas. Não existe um ser humano que não é tendencioso, porque o ser humano ele age conforme aos parâmetros legais, normativos, mas também em relação aos valores, interesses, conveniências, né? Seja qual for a nomenclatura. E em situações como esta, né, acabam também, eu diria, violando, né, ou desmoralizando decisões que, porventura, venham a ser tomadas. Depois nós temos, né, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional. Então vamos lá. O Banco Interamericano de Desenvolvimento é uma entidade financeira, certo? Composta por países latino-americanos e alguns países de grande expressão econômica, certo? Que, a título de fundo perdido, concedem empréstimos a países latino-americanos para que venham a fazer, né, obras, intervenções, né, no combate à pobreza, no combate ao subdesenvolvimento, tá? Em relação ao Banco Mundial, ele também é um fundo financeiro internacional, mas que vai atuar tão somente no financiamento, né, a título de fundo perdido, para projetos de cunho social, projetos de cunho ambiental, ou em financiamentos de reconstruções de áreas que tenham sido destruídas por guerras ou catástrofes, tá? No caso do Fundo Monetário Internacional, aí sim, ele é como se fosse um agente financeiro do mercado, tá? Entretanto, o dinheiro dele é, na verdade, oriundo de países que formam um fundo financeiro, daí o nome Fundo Monetário, e esse fundo, esse dinheiro, é emprestado a outros países, tá? E esses países, periodicamente, precisam pagar o quê? Juros, e os países que são credores do Fundo Monetário ganham um percentual do valor dos juros total recebido, condizente ou correspondente ao quanto que eles fizeram de aporte, tá? O Brasil foi um país que, por décadas, né, teve uma dívida assombrosa com o FMI, tá? E hoje, né, eu falo hoje, entenda, dos anos 2000 para cá, tá? Durante o governo de Luiz Inácio da Silva, o país, ele não só conseguiu quitar a sua dívida com o FMI, mas tornou-se também um credor do FMI. Pequeno, em relação
ao que outros países fazem, mas mudou-se de posição, tá? E aí eu quero destacar também, meus amores, as polêmicas, né, que envolvem o Fundo Monetário Internacional. Por quê? Porque quando um país empresta, ou melhor, quando um país pega dinheiro emprestado do Fundo Monetário Internacional, ó, BID e Banco Mundial são, eu vou usar o termo aqui entre aspas, filantrópicas, tá? Já o Fundo Mundial não, tá? O Fundo Mundial é uma entidade, Fundo Monetário Internacional, melhor dizendo, é uma entidade, o quê? De mercado. Então, ela não quer perder o dinheiro. Então, o que ela faz? As chamadas medidas intervencionistas. Então, os países que vão captar dinheiro a título de empréstimo do FMI, eles acabam perdendo o quê? Muito da sua soberania financeira, porque é o FMI que vai estabelecer, né, em diferentes níveis, a maneira como esses países vão gerir, vão empregar, né, o dinheiro captado, né? Vão não só o dinheiro captado, mas também internamente, de forma que o FMI monitore para garantir o seu recebimento. E isso acaba implicando em privatizações, corte de salários, aumento do tempo de contribuição previdenciária, um conjunto de coisas que juntas levam também a enorme impopularidade. É só olhar aqui a nossa vizinha Argentina, né, que está aí numa situação econômica bastante deplorável. Bom, o Brasil, gente, eu digo que ele é um país, politicamente hoje, que ele se acha mais importante do que efetivamente ele é no cenário geopolítico internacional. Vírgula. Entretanto, é um país que poderia ser muito mais importante / influenciador na geopolítica mundial do que é. Né? Ou seja, o Brasil, apesar de participar, como vocês podem ver aí na tela, né, de diversos acordos, né, de diversos arranjos internacionais, né, o Brasil é um país ainda em que a sua voz global ressoa, ecoa muito pouco, né? Nós podemos dizer que a influência geopolítica brasileira, tá? Ela se dá mais no contexto latino-americano, ainda restritivo ao sul-americano e ainda restritivo ao Mercosul, tá? Aos países fronteiriços ao sul nosso, tá? E essa nossa desconectividade, né, com a América Latina, nós podemos dizer que ela se deve, né, ao contexto histórico, né, mas também ao fato de que, ao longo do tempo, e aí vamos trazer aqui, vamos trabalhar século XX, pós-Segunda Guerra, muito pouco o Brasil fez também, né, atos, escolhas, decisões, no sentido, em direção de se integrar mais com a América Latina, né? Sobretudo aí com os nossos vizinhos. E quando eu falo integração, não falo só econômica, né? Mas falo também da integração política, né? Como, se bem que na América Latina falar, como eu disse agora há pouco, né, em integração econômica já é difícil, imagina integração política, né? E aí, para finalizarmos a nossa aula, tá? Aguardem só um pouquinho para eu fazer a chamada ainda. Vamos falar aqui sobre o Mercosul, né? Nome Mercado Comum do Sul.
acordo econômico, né, que foi firmado aí no início dos anos 90, por meio do chamado Tratado de Assunção, certo? Em que Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina formaram uma aliança econômica com a finalidade de promover o quê? A integração e o desenvolvimento econômico, diminuindo barreiras, certo? Para a circulação de mercadorias, capitais, né? E informações. Desde então, o Mercosul, ele passou por diversos, isso vocês já viram também, né, lá na frente 1, com o Ronaldo na aula de América do Sul, estou só recapitulando aqui. O Mercosul passou por diversos momentos de crise, principalmente entre Brasil e Argentina, no que diz respeito, né, à livre circulação de mercadorias. Porque se o produto circula livre, o produto de um país entra com maior facilidade em outro e assim sucessivamente. Mas considerando as dimensões econômicas, territoriais, produtivas do Brasil em relação aos demais membros, o Brasil ele acaba tendo, né, uma relação, digamos assim, entre aspas, maior de dominação do que os outros. Então, periodicamente, Brasil e Argentina acabam trocando arestas, né, quanto às práticas comerciais, né? Mas se tem uma coisa que nós brasileiros devemos todos os dias fazer, na hora que vamos dormir, é rezar pelo bem econômico da Argentina. Nossa, coxa, mas rezar pelo bem dos argentinos? Sim, porque no contexto latino-americano eles são os maiores compradores de produtos brasileiros, tá? Como também no contexto de turismo, estão entre os principais grupos de turistas que vêm para o nosso país. Então, qualquer sinal de crise no Mercosul, na Argentina, repercute aí diretamente na economia brasileira, tá? Posteriormente, tivemos o ingresso da Venezuela, mas que hoje está suspenso, tá? E por que a Venezuela é membro suspenso hoje? Porque uma das cláusulas, um dos fundamentos, né, do Mercosul é que o país seja uma democracia sólida, seja uma democracia plena. Condição esta que na Venezuela não é novidade nenhuma que não está sendo. Então, por conta destas questões políticas internas, tá? A Venezuela ela foi suspensa. Hoje, nós temos, além dos chamados países membros, que são aqueles que apresentam poder de voto, em tese, Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, e a Venezuela, quando pertencia. Temos também os chamados países associados, né, que acabam, de alguma forma, costurando, né, fazendo parte aí dessa integração promovida aí pelo Mercosul. Chile, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, tá? Guiana e Suriname. Guiana, não é Guiana Francesa, não, tá? Só que esses países associados, tá? Eles estão postos em uma condição que eles são apenas membros consultados, certo? Mas não são membros que apresentam poder de veto, poder de decisão, certo? A eles cabe tão somente acatar as decisões tomadas pela cúpula do Mercosul, hoje, no caso, os 4 países, tá? Cujo presidente do bloco é o presidente de cada país, que é um cargo rotativo. Tudo bem? E dos países sul-americanos que pleiteiam a entrada, que se candidataram à entrada no Mercosul, temos aqui a Bolívia. Tudo bem? Bom, então, os pontos principais, né, da aula de hoje eram esses, seguindo aqui a sequência do nosso material, né, era estar aqui apresentando o que são, né, organismos internacionais, supranacionais, quais são
os principais, é óbvio que nós temos uma infinidade muito maior, mas quais são os principais e, sobretudo, aqueles que com maior recorrência aparecem em questões de vestibular, né? Debater suas finalidades e suas condições, suas características atuais. Certo? Vamos lá, então. Aqui, para fazermos a nossa chamada. Só um segundinho.